Bom dia. Vamos iniciar uma conversa sobre os museus e o novo ano letivo. Queria agradecer a todos os que estão a assistir, bem como às nossas convidadas que vou passar a apresentar. Inês Betancourt da Câmara é formada em Comunicação Social e doutoranda em Ciências da Comunicação. Interessa especialmente pelas funções sociais do museu, gestão cultural, mediação e desenvolvimento de públicos. Fundou o Mapa das Ideias com Ana Fernambuco e Daniela Araújo em novembro de 1999. A sua atividade na empresa concentra-se na sobreposição de diferentes setores, como a educação, mediação, marketing e a gestão nas áreas da cultura, património e cidadania. É também membro do Comitê Internacional de Profissionais de Museus, da Sociedade Portuguesa de Comunicações, da Associação Portuguesa de Museologia e da Associação Europeia de Sociologia. É presidente da Associação Sem Fins Lucrativos A Reserva, criada em 2015, que tem como missão a investigação e desenvolvimento comunitário, baseado nas artes, educação não formal e empreendedorismo cultural. Apresento agora a Liliana Pina, licenciada em Ensino de História e mestre em Museologia pela Universidade de Évora, tendo concluído a componente curricular de doutoramento em História e Filosofia da Ciência na mesma instituição. A educação em museus constitui desde 2004 um dos principais desafios da sua atividade profissional, notadamente no estudo de acervos e coleções, concepção, planeamento e coordenação de programas educativos para públicos variados e criação de programas de longa duração com diferentes entidades. Desde 2017, enquanto coordenadora do Serviço Educativo do Museu Bordal Pinheiro, tem desenvolvido programas de mediação cultural que promovem a reflexão, o argumento, o debate e a liberdade de expressão, inspirados na linguagem artística e crítica humorística. Apresento agora Marta Lourenço, possui formação de base em Física, mestrado em Museologia e doutoramento em Museologia e História da Técnica. É diretora do Museu Nacional de História Natural e da Ciência da Universidade de Lisboa. Tem extensa obra publicada nos domínios do património cultural das universidades, património científico e história dos museus e coleções científicas, que são igualmente os seus domínios preferenciais de orientação de alunos e de projetos de investigação nacionais e internacionais. Coordenou o levantamento do património cultural da Universidade de Lisboa em 2010 e 2011 e em 2015 e 2016, ambos publicados. É coordenadora nacional do PRISC, Portuguese Research Infrastructure of Scientific Collections, integrado no roteiro português de infraestruturas estratégicas de investigação. Muito bem-vindas. Olá, obrigada. Olá. Queria começar por dirigir a primeira questão a todas. Gostaria de saber o que é um museu e o que pode ser um museu. E se consideram que este contexto pandémico vem convocar a redefinição desta instituição? Vou começar pela Inês. Ok. Lançado... Bem, não sei se sabes, Raquel, mas a definição daquilo que é um museu neste momento tem levado a tempestuosas demissões e quase que a batalhas campais dentro das associações do setor, nomeadamente o ICOM. Portanto, não é assim uma definição tão pacífica quanto essa. No meu caso, enquanto profissional de museus, que nunca trabalhou dentro de um museu, mas sempre para museus, e também, ou seja, com o meu background, o meu contexto em ciências sociais e ciências da comunicação, eu vejo sempre um museu como uma instituição de ligação com os públicos, ou seja, quer sejam os públicos do presente, quer sejam os públicos do futuro, no sentido em que nós, quando selecionamos um acervo, ou quando resolvemos conservar um acervo e comunicá-lo, nós estamos a fazê-lo não pelo momento presente só, embora seja pelos critérios do momento presente, e isso, aliás, tem sido uma discussão muito importante agora por causa da descolonização, ou seja, nós assumimos que cada geração teve os seus critérios e teve a sua intenção ao preservar aquele património e que isso tem um valor intrínseco e que também deve ser incorporado na discussão daquele património, mas estamos a fazer esta salvaguarda, estamos a salvar património e histórias e tudo aquilo que aquele património traz para o futuro, inclusivamente com a questão interessantíssima que é estamos a preservá-lo para um futuro que nós não conhecemos e que nós também não sabemos que interpretação é que aquele futuro vai fazer deste património, o que é uma coisa muito interessante para quem trabalha em museus. Liliana, o que é um museu, o que pode ser um museu e se consideras que este contexto vai redefinir esta instituição? Sim, bom, todos estamos a par das grandes discussões em torno da definição de museu, muito recentes,
Aqui, se calhar, é mais importante fazermos uma definição de museu que tenha mais que ver com aquilo que é o dia-a-dia do nosso trabalho. Portanto, uma definição menos técnica, se quisermos. Eu, pessoalmente, entendo o museu como um lugar de memória e de identidade, e neste lugar é um lugar onde pensamos quem somos e o que é que queremos ser. Portanto, neste sentido, e é um lugar que nos faz pensar sobre isso. Portanto, era quase como se sem museus havia uma parte de nós que não existia, não é? Ficávamos incompletos de alguma maneira. Eu gosto sempre de pensar não só na dimensão técnica de definição de museu, que é preconizada pelo ICOM e que levanta inúmeras discussões, não é por acaso que as levanta, precisamente porque há um lado individual e até emocional ligado àquilo que nós somos quando pensamos quem somos. E até é bom que essas discussões aconteçam. Agora, de que forma? Sim, o contexto pandémico veio obrigar-nos a repensar. Numa entrevista anterior eu até dizia, isto era como uma engrenagem, quase uma roda dentada que estava a funcionar a uma velocidade já bastante acelerada e de repente houve uma paragem que acho que nos abalou a todos. Falo também, sobretudo, da minha experiência pessoal. E esta paragem, por um lado, foi importante, no sentido em que nos obrigou a redefinir aquilo que era o nosso papel enquanto profissionais, sobretudo para quem trabalha com os públicos, no caso do educativo ou mesmo da mediação cultural. Embora eu acho que seja uma reflexão que acaba por abalar toda a estrutura museológica. E que nos vai obrigar a repensar o modo de atuação do museu, mas que não creio que ponha em causa aquilo que é a identidade da própria instituição e aquilo que são as missões. A mim preocupa-me que, de repente, se fala em repensar a missão do museu. Não, o museu continua a ser um lugar de pensamento, um lugar de reflexão daquilo que é a memória e daquilo que nós somos. E agora, em termos de trabalho e da forma como eles se posicionam, e sim, aliás, o museu é por natureza uma instituição mutável, porque ao longo dos séculos ele tem vindo a transformar-se e a adaptar-se às sociedades. Nesse sentido, claro que sim. Vem uma nova era, uma nova forma de adaptação, mas o museu mantém-se como aquela instituição sólida que fala sobre nós, sobre a memória e sobre a identidade. Obrigada, Liliana. Marta. Olá. Quer dizer, não me atrevo a entrar no debate assim como as minhas duas colegas, não me atrevo. Já, porque não faz muito sentido agora a gente estar aqui a debater o que é um museu. Eu acho que as pessoas que visitam o museu sentem-no, não é? E é como aquelas coisas incríveis, como a boa arquitetura, o bom design. A gente não sabe que está lá, mas faz-nos sentir confortáveis e se damos por falta, sentimos falta. Portanto, nós podíamos viver sem museus? Podíamos, a gente podia comer, não é? Quer dizer, podíamos viver sem museus? Podíamos, mas fazia-nos uma falta enorme porque a capacidade que os museus têm de transformar as pessoas, não é? As do presente, à luz daquilo que a Liliana disse e a Inês disseram, não é? À luz de uma reflexão sobre o passado, inclusive, etc. E de atuar sobre a sociedade é algo que não precisamos de definições, não é? As pessoas têm que sentir isso e nós profissionais também temos que sentir. Agora, é óbvio que com o Covid, não é? As coisas mudaram. Desde logo que nós fomos para casa, não é? Fomos todos para casa. E, portanto, aquilo que eram as equipas, a maneira de trabalhar, seja serviços educativos, seja curadores, seja conservadores, seja, quer dizer, por um lado isso. Por outro lado, as nossas audiências também, os públicos, também estavam em casa. Não é? Estou a falar do período mais crítico. E foi muito abrupto, não é? Portanto, quer dizer, por exemplo, aqui nós encerramos primeiro. O meu museu tem 2 jardins botânicos, não é? Tem um jardim, tem um museu e depois tem. Olha, desde logo também não dá para definir museu quando os museus têm uma diversidade tão grande. Não é reconhecida pelo ICOM também, essa diversidade. E ainda bem. Centros de ciência, em relação à ciência, não é? E, portanto, desde logo também é muito difícil. Não só é dinâmico, como é tipologicamente complexa e depois tem mais a ver com aquilo que as pessoas sentem, com esta sensação de conforto que temos pela existência destas instituições e não sabemos bem porquê, mas
porque são importantes para nós, para o nosso conforto. Agora, o Covid veio mudar, portanto, é evidente que o museu necessariamente, assim como os teatros, todo o setor cultural sofreu um abanão muito grande, não é? Alguns ainda estão a sofrer bastante, e as pessoas em geral, não é? E os restaurantes e a economia, quer dizer, portanto, não podemos dizer que os museus são uma singularidade nesta alteração abrupta da nossa vida, muitas vezes carregada de sofrimento e de luto, não é? Quer dizer, e de pobreza, e de extrema pobreza, que tem vindo a acontecer. E, portanto, nós também não podemos ficar indiferentes a tudo isto e não somos diferentes. Não é? Portanto, esse é o primeiro aspecto que eu queria dizer. O segundo aspecto que eu queria dizer, e para não alongar muito, eu acho que os museus têm uma responsabilidade, para além de se adaptarem a esta questão das audiências em casa e tudo, têm a obrigação de documentar o que estamos a viver, o período que estamos a viver. Nós fechámos o museu a 11 de março, a 15 de março começámos um projeto chamado Collecting Covid na Universidade de Lisboa, porque vimos que a Universidade de Lisboa se estava a movimentar imenso. Estudantes, os testes, a investigação, os matemáticos a aparecer na televisão, a falar de estatísticas, porque, quer dizer, nunca se falou tanto de ciência em Portugal, também isso é muito interessante, não é? E, portanto, isso coloca-nos e tanta misinformation sobre ciência, tantas fake news, etc. Portanto, documentar as vivências, os estudantes, por exemplo, foram todos para casa, não é? Os estudantes do ensino superior, quer dizer, há vivências, há experiências, há objetos que são criados, há património digital também que é criado, e nós estamos a documentar isso. Portanto, é o segundo aspecto. Eu acho que os museus não podem pensar, ok, isto é um parênteses, agora deixa-me cá pôr umas coisas online e tal. Não, isto faz parte da vida, é o dia, um dia atrás do outro, e a gente tem que responder à sociedade, temos de estar atentos e responder à sociedade. Aliás, já há várias iniciativas muito giras também, de Museu Covid e não sei o quê, com as máscaras e com a cultura antropológica, não sei se é o termo antropológica, mas enfim, com a etnografia, digamos, do Covid. E o terceiro aspecto é que, em relação ao ano letivo, e em relação, mais especificamente, em relação ao ano letivo e em relação aos públicos escolares, quando digo escolares é todas as abrangências, eu acho que está péssimo. Ok? Não vou adorar a pílula. Acho que vai ser muito difícil os públicos voltarem já. As pessoas estão com pouca confiança, as próprias famílias. Nós aqui temos o jardim está com imensos visitantes, o museu não. As pessoas estão ainda com medo, com falta de confiança, e não sei muito bem como é que nós podemos, eu acho que é uma reflexão que temos que ter, obviamente nós estamos a tê-la aqui internamente no museu, passa muito pelo nós irmos, o Maomé não vai à montanha, vai à montanha ao Maomé, portanto nós temos que encontrar soluções, mas eu duvido que haja algum professor do ensino primário, secundário, pré-escolar, etc., que meta 50 miúdos num autocarro, tá? Para vir, isso vai demorar, vai ser como está na liga dos futebols e dos concertos, dos festivais, quer dizer, eu penso que vai ser complicado e, portanto, nós temos que ter soluções e ir ao encontro dos nossos públicos. Obrigada, Marta. A próxima pergunta é uma reflexão sobre a importância dos serviços educativos neste momento em particular. Começo pela Liliana. Sim. Bom, os serviços educativos já tinham um papel muito central, pese embora o equilíbrio de todas as funções museológicas, mas têm um papel central na medida em que são a entidade que faz a ponte com os públicos, na programação, na execução de atividades. Neste momento é fundamental, até porque pela experiência que temos tido com os públicos e essas mesmas sensibilidades, e no seguimento do que a Marta estava a dizer, que é impensável acharmos que um professor vai pôr 50 alunos no autocarro para ir ao museu. Portanto, os serviços educativos foram, se calhar, a área do museu que teve que ser mais reestruturada e para a qual houve maior reflexão. Eu posso dar a experiência, posso falar da minha experiência pessoal no caso do Museu Bordal de Pinheiro, em que, no fundo, começámos a pensar no que toca à execução de atividades em 3 cenários possíveis, que estão sempre
articulados. Portanto, há um cenário ideal, que é o da visita presencial ao museu, com grupos de pessoas mais reduzidos, no máximo 5 pessoas. Então, aí a mediação também, isto tem vantagens, não é? Porque a mediação também é muito mais rica e todo o processo de troca de experiência. Num segundo plano, a possibilidade de o museu sair das suas portas, e no caso do Museu Rural de Pinheiro isso é particularmente importante porque é um museu com salas muito pequenas. Nós temos um problema de espaço, já o tínhamos antes, agora ainda temos mais. A possibilidade de irmos... Adoro o vosso museu, adoro o Museu Rural de Pinheiro, adoro, é um dos meus favoritos. Sim, obrigada. Sim, o Rafael Bordal era fantástico, ainda é, bom, está perfeitamente atual. Mas a possibilidade de nós sairmos para irmos às escolas, isso está equacionado e está previsto em todos os contactos que vamos fazer, arrancando agora o ano letivo. Parcerias com a Junta de Freguesia, no sentido de podermos utilizar os espaços da comunidade extra-escola para outro tipo de atividades. Portanto, que por vezes a sala de aula não é suficientemente grande para receber uma atividade da parte do museu. E nesse sentido nós programámos umas sessões semanais. Portanto, havia tradicionalmente, até à pandemia, o encontro de professores, que corria normalmente 1 ou 2 vezes por ano, em que nós apresentávamos o programa educativo, que era algo mais ou menos estável e fixo, com um conjunto de atividades através das quais fazíamos a mediação e a ponte com a comunidade escolar. Neste momento, o que nós vamos ter é atividades semanais, chamam-se diagnósticos bordalianos, e nestes diagnósticos, portanto, eles acontecem à segunda-feira, que é precisamente quando o museu está fechado, com o objetivo de os professores, os técnicos de turismo, por exemplo, embora o turismo também esteja afetado, ou os técnicos das juntas de freguesia que fazem mediação ou trabalho social com as comunidades, e até mediadores ou artistas que trabalham na área da mediação, possam entrar no museu e sentir-se também mais seguros. Portanto, nós recebemos 5 pessoas em cada sessão, no máximo, e nessa sessão nós vamos não só explicar aquilo que é a programação de atividades, mas, sobretudo, conversarmos sobre os novos cenários, quais são as dificuldades que eles estão a sentir na execução dos seus próprios trabalhos, vão conhecer o espaço do museu para percebermos se é possível fazermos atividades dentro do museu, fora, com que parceiros, e no fundo é ir delineando a programação à medida das expectativas e dos receios dos nossos públicos e dos nossos parceiros. Portanto, todo o trabalho do serviço educativo neste momento passa a ser feito quase obrigatoriamente em rede, não é? Portanto, incluindo a própria programação. E nesse sentido, eu creio que a pergunta era a importância dos serviços educativos neste momento, não é? É precisamente trabalhar numa lógica de proximidade muito maior. Portanto, isto são tudo termos dos quais nós já falávamos, não é? Mas agora de forma muito mais aprofundada, porque é mesmo necessário. E por outro lado, há o advento digital neste momento, na possibilidade de programarmos digitalmente, que é o terceiro nível, que é se tivermos de confinar, ou se houver escolas que não têm mesmo condições, nem sequer para receber as equipas do museu na escola. Portanto, em último caso, então iremos para recursos digitais. No entanto, vamos fazê-lo com algum receio, no sentido de... Nós criámos uma parceria com a Universidade Lusófona, que é a nossa parceira, já de longa data, é a nossa vizinha no território, com o objetivo de criarmos recursos digitais, mas com alguma reflexão e ponderação e até algum espírito crítico, no sentido de que acreditamos que um recurso digital não substitui nem totalmente aquilo que é a experiência física. E há pouco até falávamos do corpo, da importância do corpo no museu e do objeto real, não é? De conseguirmos analisar o objeto. É crucial essa. E então, vamos fazê-lo com o espírito crítico, aliás, o típico espírito crítico bordaliano. Então, a ideia será mesmo com departamentos de educação, de informática, do audiovisual, de criarmos, aliás, a parceria já está estabelecida,
e a médio e longo prazo vamos produzir recursos digitais que vão servir não apenas nesta fase mas a médio e longo prazo, mas vão servir não apenas para colmatar essa inacessibilidade resultante da pandemia, mas também, a longo prazo, esperamos que tudo isto esteja sanado, vão ser muito úteis até para incorporar atividades presenciais, no sentido de não fazer um enorme investimento em algo que depois se poderá vir a perder. Mas no fundo é trabalhar, neste momento os serviços educativos têm que trabalhar com muita flexibilidade, alguma incerteza e sobretudo ouvir muito os parceiros. Acho que... Obrigada, Liliana. Também queria dirigir esta questão à Marta, porque o museu onde se trabalha está muito relacionado com a ciência, na verdade é o centro, não é? Então, qual é a importância dos serviços educativos no museu dedicado à ciência e neste momento, não é? Que se fala tanto sobre ciência, que está na ordem do dia mesmo para as crianças, porque muitas também de certeza que estão com medo, também podem não ter pode um discurso científico não estar acessível nem decifrável para determinadas idades. Qual a importância do museu aqui? Bem, eu acho que é fundamental, não é? Mas, antes disso, eu queria dizer um clichê que eu acho que é importante, que é a educação. É um clichê. A educação é transversal a todo o trabalho do museu, tá? Deve premiar tudo o que é produção de conteúdos, sejam eles presenciais, sejam eles digitais. Essa é a minha perspectiva, ok? Eu não gosto desta balcanização de tu és isto, tu és aquilo, não gosto. Acho um horror. E quanto mais balcanizamos, mais os serviços educativos, por exemplo, ficam em lay-off, não é? Quem está mais em risco, quando se vê, por exemplo, em Inglaterra, os primeiros a ser agora... Quer dizer, não há públicos educativos. Se a gente confina um serviço educativo a públicos escolares, quer dizer, isso é a primeira coisa. Eu não gosto dessa educação. Educação é tudo, tá? Eu não nego que haja especialidades, tá? Mas a educação deve premiar tudo, no sentido da educação, no sentido mais lato do termo, tá? Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é que nós não devemos trabalhar com públicos segmentados. Nós trabalhamos com todos os públicos. Quem nos aparecer na porta, tá? Nós temos a obrigação. É evidente também, há especializações, há maneiras de falar com um miúdo de 2 anos e um adulto que é tipo prémio Nobel, quer dizer, não, é evidente, não é? Mas não devemos fazer esta segmentação, que é um bocado artificial, e depois nos compartimenta a nós e nos tolha, quer dizer, não nos deixa trabalhar, não, quer dizer, porque não sei se me estou a fazer entender. Portanto, estes são os primeiros 2 pontos que eu gostava de fazer. O segundo ponto é que, claramente, só temos 2 hipóteses. Se continuar esta falta de confiança das pessoas, eu acho que os museus só têm 2 hipóteses. Isso é de todos os museus, não é só os museus científicos, não é? Nós temos ou esta questão que a Liliana estava a dizer, que me parecem ideias ótimas, de aproximação aos públicos, sejam eles onde estiverem, o museu ir, não é? Portanto, o museu ir e seja o digital. Mas o digital é uma faca de 2 gumes para nós, tá? Eu acho que os museus, nesta altura, deviam aproveitar todos para transitar para o digital, o mais possível, porque nós achávamos que estávamos a fazer umas coisas digital e tal, mas não estávamos. Nós podemos realmente fazer uma reflexão, aproveitar isto. Vai haver recursos, eu acho que vai haver recursos financeiros, nomeadamente até para digitalizar coleções, porque muitos museus ficaram para trás quando foi a onda da digitalização de coleções e não sei o quê, e arquivos. E, portanto, acho que vai haver alguns fundos para isso, porque se descobriu na altura, agora, quando há o Covid, que afinal poucos museus tinham as coleções online, disponíveis e acessíveis. Portanto, acho que sim, nós devemos aproveitar todos os museus, para fazer a transição para o digital. Cada qual tem a sua maneira e o seu ângulo, a sua maneira de entrar. Há tradições locais, etc. Nós, por exemplo, estamos numa universidade, portanto, há algumas coisas que temos melhor, outras temos pior. Portanto, temos que ver e analisar, cada caso é um caso. Agora, o digital não nos pode colocar, tipo, a encostar à parede e agora é só digital, porque realmente isto que a Liliana disse é absolutamente fundamental. Os museus não podem deixar de ser um encontro em primeira mão com os objetos, ok? Sejam eles artísticos, sejam eles científicos, sejam eles da natureza, sejam eles vivos, como árvores, como animais,
Quer dizer, esta substituição não existe, é falso, é mentira quem diz, tá? Eu detesto a palavra museu virtual, a expressão, porque acho que é mentira, é um contrassenso, não faz sentido, etc. Este debate podia nos levar muito longe, mas eu só queria chamar a atenção para isso, porque nós temos, evidentemente, fazer, parece que eu estou a dizer uma contradição, nós temos que fazer a virada para o digital, não sei se virada é brasileira, vai ser português do Brasil. Temos que fazer a virada para o digital o mais possível, mas não podemos nunca esquecer, tá? Que o nosso business é com os objetos e com as coleções reais e com os públicos reais. Portanto, com este encontro extraordinário e misterioso que acontece quando uma pessoa se encontra com a Ronda da Noite do Rembrandt ou um fóssil aqui no meu museu, ou um dinossauro. Quer dizer, tem tudo a ver com isso. Não é digital. Não sei se as minhas colegas estão de acordo. Era bom que não tivessem, que é para a gente. A Inês ligou o microfone, quer intervir? Sim, estava a pensar sobre isso porque nós começámos, antes da Marta chegar, entre aspas, nós estávamos a falar sobre isso, ou seja, que o museu é de facto a instituição da materialidade, não é? Nós lidamos com o material, ou seja, da mesma maneira que o teatro tem o desafio da performance e a música do som, reproduzindo quase que a nossa conversa há bocadinho, o museu lida com a dimensão material da nossa cultura e da nossa civilização e concretiza-se nessa relação. A nível dos serviços educativos, eu publiquei aqui ao lado, que eu acho que a Marta e a Liliana já diz que já obviamente conhece, mas que houve esta preocupação em julho, de própria resolução do Conselho de Ministros, em dizer que as atividades culturais não podem parar, ou seja, não tem que haver uma intenção clara na nossa relação com os públicos para manter a relação. E foi interessante que isto acontece quando um Plano Nacional das Artes está a celebrar o primeiro ano, ou seja, a primeira vez que há um programa desta ambição. Já houve vários programas, aliás, de relação entre a educação e os museus e entre o turismo e os museus, etc. Mas o Plano Nacional das Artes tem outro tipo de ambição. E também haver uma vontade política de publicar uma resolução do Conselho de Ministros para manter esta intenção de relação entre os museus e a cultura e o património e as artes e os seus públicos. Isso é muito importante do ponto de vista de como é que nós estamos a pensar esta crise e como é que nós estamos a pensar que vamos agir sobre ela. Do ponto de vista dos serviços educativos, eu acho que a crise trouxe várias questões importantes. Trouxe uma questão que foi esta pausa forçada, que também pode ser uma oportunidade para deslocar os mediadores e os educadores do ram-ram do dia-a-dia das visitas, porque muitas vezes deixa muito pouco tempo de pensar e muito baseado na reação. Ou seja, isso deve ser uma oportunidade para os serviços educativos, em vez de pensarem, não fomos forçados, não podemos, não sei o quê, não. Repensar a missão, repensar como é que se organizam, e aquilo que a Marta está a dizer, e que a Liliana também, quem é que são os nossos públicos às vezes, é toda a gente que entra pela porta, toda a gente que passa pela rua. Portanto, como é que e a tentação de muitos serviços educativos é que irem um ram-ram das escolas ou dos grupos organizados, e é uma maneira de pensarem fora da caixa. Uma outra questão, esta relação com o digital, como estávamos também a falar no início, que é, eu acho que nós estamos muito aquém ainda de pensar o digital como deve ser, e que para isso nós temos que pôr o ouvido um bocadinho no chão e falar com os nossos públicos e perceber qual é que é o potencial, nomeadamente a nível de Instagrams, TikToks, redes sociais e os formatos que estão a acontecer do digital, e perceber o enorme potencial que há em até desconstruir e reconstruir mensagens desse ponto de vista, tendo em conta que nós não estamos no negócio do entretenimento, não é esse, um bocadinho como a Marta estava a dizer, não é esse o nosso business. Os museus têm mensagens que muitas vezes são muito difíceis e muito complicadas. E às vezes há a tentação de entrarmos naquilo que se chama o edutainment, e não acho que seja o negócio dos museus. Os museus são feitos para as grandes questões, ou seja, quando nós pensamos no espírito crítico do Bordal, ou quando nós pensamos na gênese de uma determinada coleção científica, usando os dois museus que estão aqui no debate, ou por exemplo, num museu com o qual nós temos uma grande relação, que é o Museu de Marinha, que neste momento é uma coleção que se presta a uma grande discussão sobre a descolonização. Nós temos que voltar e temos que assumir que as coleções são difíceis, tem a ver com conhecimento científico e tem a ver com conhecimento e também tem a ver com valores. Quer os valores de quem coleciona o seu património, como estava a falar há bocado, quer com os valores de quem produziram aqueles artefactos
que hoje em dia simbolizam alguma coisa, mesmo que às vezes sejam assuntos difíceis. E depois, por último, ainda a nível dos serviços educativos, eu acho que a crise também veio pôr as grandes fragilidades deste setor profissional, ou seja, dos profissionais de educação e da mediação, que de repente abriram os telejornais em plena crise pelas piores razões, pelas razões porque foram os primeiros a serem despedidos em algumas instituições, porque são os que têm um vínculo mais frágil, porque são aqueles que de repente... Os precários. Exatamente, os precários. Portanto, as instituições acharam, porque aquilo que eu acabei de dizer, ou seja, os serviços educativos podem ver a pausa como uma oportunidade para se repensarem, para se organizarem melhor. Mas, também aparentemente, as direções de algumas instituições encararam a ausência de públicos como a ausência de serviços educativos. Isso. Portanto, confinam-nos a essa missão. E também é uma altura em que tem que pensar, de facto, os educadores e mediadores como classe profissional. Porque a verdade é que no ICOM, quando há um documento que é revisto periodicamente sobre as profissões de museus. E a verdade é que nós continuamos a ter a profissão de monitor, o que é uma definição perigosa, porque monitor quer dizer monitorizar, tem a ver mais com semântica. As palavras têm peso. Portanto, monitorizar públicos não é a maneira como são identificados e a habilitação é a nível do 12º ano. E a verdade é que nós estamos a falar com pessoas que têm muito mais conhecimento e experiência do que isto e que têm que ter uma visão muito abrangente para lidar com os públicos e para perceber isto, para abraçar esta missão dos museus. Obrigada, Inês. Liliana, dentro do plano de contingências das atividades educativas para a comunidade escolar, a EGEAC lançou o Descola 2020-2021, um conjunto de atividades para alunos e professores, promovido pela Câmara Municipal de Lisboa, de forma a manter a dimensão educativa do património cultural e artístico da cidade. Este projeto apoia-se na colaboração de várias entidades e as atividades propostas têm o perfil do aluno do século XXI e os objetivos do desenvolvimento sustentável como referência e património cultural e artístico de Lisboa como campo de pesquisa, de questionamento e criatividade. O Descola conta com 40 agentes culturais municipais, inclusive é o Museu Bordal de Pinheiros, que faz parte desta rede de resposta. Consideras que... e o programa compreende do primeiro ciclo, aliás, não sei se acho que compreende do pré-escolar até ao ensino superior. Consideras que seria importante que o Descola fosse pensado também para os alunos das universidades séniores? Sim, embora... Liliana, posso só interromper só um bocadinho só para dizer uma coisa enquanto vais buscar o carregador? Ou já foste buscar o carregador? Era eu, já fui preciso, já voltei. Estava com 5%. O Descola tem cerca de 2 anos, como estavas a dizer, é um programa que tem em vista criar uma rede de articulação e até uma rede de instituições que têm tutela semelhante. Portanto, estamos a falar existem equipamentos culturais que são da tutela da Câmara Municipal de Lisboa, mais recentemente alguns estão sob a tutela da EGEAC, que por sua vez está sob a tutela da Câmara Municipal. Portanto, no fundo são equipamentos de missão municipal e tem que ver exatamente com esta relação das instituições com a sua tutela. E o que se percebeu foi que, a determinada altura, as várias instituições culturais municipais estavam a trabalhar separadamente. Portanto, a ideia do Descola é, no fundo, criar redes de articulação entre estes mesmos equipamentos, no sentido em que algumas das instituições podem, inclusive, propor trabalho complementar junto dos públicos, e era nesse sentido. Com o objetivo também de fazer uma programação que fosse mais estruturada, no sentido de perceber no município de Lisboa quais são as instituições que estão a trabalhar mais no sentido das linguagens artísticas ou no sentido da comunicação, por exemplo, científica, e criar fazer quase um retrato mais organizado do que seria a oferta cultural dos equipamentos da cidade. Portanto, e, na verdade, esse documento, portanto, junta a programação, parte da programação de todas estas instituições, que são cerca de 40, como disseste, não tem a programação total, não é?
e a ideia, no fundo, é todas elas foram criadas em articulação com o perfil do aluno do século XXI, que é um documento que sai entretanto e designadamente defende esta ideia de que as instituições escolares devem procurar parcerias e redes de colaboração com instituições culturais, incluir a linguagem artística na educação, portanto, tendo em conta depois o tipo de competências que se pretende que um aluno do 12º ano, que é a escolaridade obrigatória, adquira até chegar a esse momento. Se deveria haver, se esta rede de colaboração deveria abranger universidades sénior, eu creio que sim. Aliás, as possibilidades da nossa colaboração em rede podem ser múltiplas. Por exemplo, neste caso, no caso do Descola, é uma tipologia de colaboração institucional, não é? De tutela. Mas depois poderá haver tipologias de colaboração, por exemplo, temáticas, ou territorial, geográfica, ou de outra ordem. Nesse sentido, eu até considero que é possível fazer, até com o Museu de Ciência e de História Natural, ou seja... Estamos abertos. Ótimo. Por exemplo, nós temos... o que é que Lisboa tem para oferecer? As comunidades, não lhes interessa muito saber se a tutela é a Câmara ou se é a Universidade de Lisboa ou se é a DGPC. Portanto, às comunidades isso não é muito pertinente. Isto são modos de organização das próprias instituições que, numa primeira fase, numa fase de arranque, começam a criar simbioses e pequenas redes de colaboração, no sentido de até trocar experiências, mas depois a possibilidade de crescimento dessas redes é múltipla. E, aliás, nós sabemos que futuramente é no âmbito da colaboração em rede que nós vamos, sobretudo, trabalhar, não é? Até porque o período pandémico assim também o exige. Nesse sentido, não me parece estranho que possamos criar, ou seja, que o Descola, até porque a palavra Descola não foi criada por acaso, não é? Portanto, é uma reflexão. Portanto, quem coordena o programa de escola são, sobretudo, duas pessoas, a Margarida Fragoso, por parte da Câmara Municipal de Lisboa, e a Maria da Cis, por parte da EGEAC. Portanto, e quando elas pensaram a ideia de escola, é também um pouco esta ideia de que há muitas atividades, ou seja, quando os museus e os educativos programam atividades com as escolas, respondendo apenas àquilo que é educação formal, do ensino formal, portanto, apenas como complemento à educação formal, a ideia de escola é a ideia de escolar de qualquer coisa. Portanto, é, no fundo, acrescentar... Escola, eu não tinha percebido. Exatamente. Sim, é descolar dessa linha mais orientadora e definida que vem do próprio Ministério da Educação e, no fundo, introduzir a reflexão, a inquietação, que muitas vezes acontece por parte, aliás, em colaboração com os artistas. Portanto, vou dar um exemplo, a possibilidade de um artista conseguir trabalhar com um museu de ciência, no fundo, em que olha para um objeto científico, e isto no Bordal também acontece, até porque Bordal era um amante da botânica, e nós temos todo um universo botânico a pender nas paredes do museu, e a verdade é que... Nós estamos a fazer uma coisa, Liliana, com o Museu de Lisboa, que é identificar as plantas, os nomes científicos das plantas... que o Bordal usava. Que eles têm no jardim. E com o Museu da Arte Antiga, a identificar as plantas que estão na iconografia de alguns quadros. Era giro também identificar, sei lá, as plantas, a flora e a fauna que aparecem no anfíbios, não é? Há sapinhos. Era giríssimo fazermos um projeto conjunto, Liliana. Estamos abertos para isso. É isso. Exato. Bom, mas vamos imaginar, portanto, depois há todo o conhecimento científico estabilizado sobre estes objetos. E então a possibilidade de um artista introduzir depois uma forma de reflexão, trabalhando esta mesma informação científica sólida, mas em inúmeras linguagens. Porque nós, quando nos relacionamos com uma obra de arte, podemos fazê-la do ponto de vista mais intelectual, ou então através do corpo, como estávamos a falar há pouco, através da dança, performance. E então há inúmeras maneiras de nos manifestarmos e de trabalharmos com as nossas comunidades e os nossos públicos através da leitura de um objeto artístico ou de um objeto patrimonial. Vamos falar em património, que é mais lato, o património cultural.
E então o de escola pressupõe exatamente isso, que são atividades que incluem essa mesma reflexão multifacetada, portanto, com diferentes linguagens, seja do corpo, seja através da escrita, através da dança, e inclui também projetos de continuidade com artistas, através do desenho. Então, daí esta ideia de descolar daquilo que é a norma do ramo-ramo que falávamos há pouco, não é? De fugir do ramo-ramo. Uhum. Sim, o ideal desse tipo de projetos, se calhar, seria estender-se ao território nacional. Sim, isso era fantástico. Aliás, eu nos museus, acho que nos museus em geral e especificamente no educativo, que é a minha área, eu acho que nós trabalhamos sempre com utopias, não é? Portanto, embora não assentamos sobre as utopias, no entanto, trabalhamos sempre a pensar nessas possibilidades. Isso seria excepcional, no fundo obviamente que eu trabalho no Museu de Lisboa, não é? Mas penso que muitas vezes, na questão até das desigualdades territoriais que existem no nosso país a vários níveis, e no caso dos museus, pudéssemos estar também ligados em rede e poder haver uma transferência de experiências de outros territórios que terão outras valências e outros benefícios e outras riquezas que nós, por exemplo, na cidade de Sá não conseguimos ter, e eles depois conseguirem ter também aquilo que é um pouco da riqueza das nossas experiências. Portanto, o de escola poderia ramificar para o país inteiro, claro que sim. Temos de perguntar à Margarida Fragoso e à Maria da Cis se estariam interessadas em promover, e a própria, porque lá está, depois é a própria Câmara Municipal de Lisboa que pode ter interesse em estabelecer protocolos no sentido de criar esta mesma rede de programas nacional. Nós estamos muito envolvidos num projeto que é um bocadinho diferente, mas também é parecido, talvez seja parecido na utopia, embora o ponto de partida seja diferente, que é o Oeiras Educa, aqui em Oeiras. E é curioso porque para nós é um privilégio no sentido em que porque Lisboa iniciativa parte da cultura para dentro das escolas e aqui em Oeiras o nosso cliente e o nosso parceiro neste projeto é o Departamento de Educação da Câmara. Portanto, do ponto de vista, é a partir da educação o que é giro, que é quase começássemos a ver o problema de outra perspectiva. Sim, mas sim. o projeto tem uma lógica territorial, acompanha esta última tendência da municipalização da educação, portanto o facto de haver uma transferência de competências para os municípios e também beneficia largamente de Oeiras ter os recursos que tem do ponto de vista financeiro e até intelectuais, não é? Do ponto de vista do capital humano em Oeiras ser muito rico, porque temos os laboratórios, temos muito capital social e económico, mesmo ao nível das famílias, portanto, muitas famílias têm muito poder económico, mas principalmente tem a ver também com uma certa intencionalidade, ou seja, a ideia, este programa do Oeiras Educa fez parte da campanha eleitoral do atual presidente, portanto é uma promessa eleitoral e e do próprio vereador de educação, e começa com esta promessa que é em Oeiras vamos ter os melhores alunos do país. E quando eles dizem os melhores alunos do país, não estão a falar dos miúdos que estão melhor colocados do ponto de vista de médias ou de rankings, eu estou a falar dos miúdos que estão mais bem equipados para lidar com aquele futuro que ninguém sabe o que é que vai ser. Ou seja, tem a ver com esta ideia de uma formação humanista e uma formação também que se tira a partir dos recursos do território. E o que tem acontecido, por exemplo, nós agora o programa Oeiras Educa tem uma equipa própria, portanto tem 5 pessoas da Câmara totalmente dedicadas ao programa que fazem a ligação entre todos os agentes do território e as escolas. E a ideia é que as escolas vão ter acesso aos laboratórios, vão ter acesso ao património cultural, vão ter acesso às bibliotecas, etc. E agora no verão lançou-se quer o Mestre nas Férias, como se fosse normalmente, que é o programa da juventude de Oeiras com os miúdos, com as colónias de férias. E dentro do próprio Oeiras Educas lançaram-se também colónias de férias. E a verdade é que encheram. Ou seja, os pais não tiveram problemas em mandar os miúdos não tiveram problemas em ir. E acho que também tem a ver, e isso vai ser também o nosso desafio agora para o próximo ano letivo, e no ano letivo já estou a pensar em atividades, quer dentro das escolas, quer fora das escolas, e a tentar perceber a atenção dos professores, que é como é que nós conseguimos criar um clima de alguma confiança e algum civismo em plena pandemia. Ou seja, porque nós estamos a perpetuar um contrato social entre todos, que é dizer, ok, nós estamos numa pandemia, não há recomendações assim tão claras, o
estamos todos a aprender todos os dias há algum facto que obriga a um ajuste, mas com o maior dos civismos vamos tentar levar isto a bom porto. E a verdade é que em Oeiras, no verão, houve miúdos a andar de um lado para o outro a fazer atividades culturais, houve uma série de iniciativas e a Câmara está-se a organizar e as escolas também, perante a maior das incertezas, tentarem fazer com que isto continue a acontecer. E isso é um fator muito, muito importante e muito interessante. E depois, esta pergunta mesmo sobre a ambição da escola. Também temos o Plano Nacional das Artes. Eu penso que sou embaixadora do Plano Nacional das Artes, no certo sentido, mas porque acredito muito nesse projeto, quero um bocado levar esta disseminação do conhecimento e desta forma de estar para o resto do país, não é? E prolongar este contrato social, porque eu acho que esta história da pandemia, aquilo que a Marta estava a dizer há bocadinho da desinformação é uma coisa muito importante, porque tem havido imensas campanhas de desinformação, tem havido quase que uma cobrança de reação às pessoas que estão a tomar decisões, que eu acho que é um bocadinho injusta, porque estamos todos no mesmo barco e é incomensuravelmente difícil dirigir este barco nesta altura. Por outro lado, nunca se falou tanto em ciência, mas também tem que se falar tanto e valorizar as profissões, quer ligadas à ciência, quer ligadas às saúdes, quer aos cuidadores, ou seja, percebemos de repente que temos que repensar a forma como nós estamos a trabalhar todos, mas também temos que falar também um bocadinho no contrato social que nós todos vivemos, esta ideia quase rousseauiana da sociedade, não é? Em que nós temos que partir do princípio que tem que haver civismo, ou seja, temos que trabalhar todos para o mesmo, temos que ter calma e paciência, que é outra coisa que tem sido muito difícil passar, não é? Porque as pessoas parecem que de repente passam para a lógica do combate, em vez de ter uma lógica de empatia e de respeito pelo outro. E acho que os museus têm um papel importantíssimo nessa mensagem cívica. Não é? Eu posso interromper, Inês, para perguntar uma coisa que eu acho que me parece muito importante, que eu acabei há bocado por não responder à pergunta da Raquel, que é o papel do Museu de Ciência, da comunicação da ciência, desinformação, acabei, já não sei, enredei-me em qualquer tema e acabei por não dizer. Eu penso que este caso da pandemia dá uma oportunidade incrível para os museus para explicarem uma coisa que é fundamental. É que, contrariamente ao que a Liliana disse, querida, eu não estou a criticá-la, tá? Porque é Vox Populi. A ciência, o conhecimento científico não está consolidado. E essa é, talvez, a mensagem mais importante. Todas as pessoas pensam que a ciência é feita de verdades, não é? E dá-se o caso de nós estarmos perante uma situação que é ultra volátil, porque nós não sabemos sequer ainda se somos reinfetados, se podemos ser reinfetados, quanto tempo é que demora, quer dizer... E eu percebo que as pessoas estejam ansiosas por verdades e por certezas, porque esta incerteza é muito complexa do ponto de vista psicológico e tem tudo a ver com tudo que a gente está a falar, não é? As escolas, os museus, a economia, tudo. Portanto, eu percebo. Mas é preciso tempo para fazer investigação, é preciso tempo. Há aqui N médica, psicológica, testes, aplicada, inovação, há aqui N coisas. Nunca houve tanto paper publicado, sem peer review, que é uma coisa absolutamente extraordinária, sem ser testado já para a informação poder circular o mais depressa possível. Isso também está a ser uma revolução incrível na ciência, porque eu espero que com efeitos mais duradouros, porque que é para não haver aquelas coisas das pessoas pagarem, terem que pagar às revistas, etc. Portanto, é uma coisa silenciosa que o público conhece mal, mas o nosso papel é precisamente esse, é dizer-nos, a ciência não é um conjunto de verdades absolutas, dá-nos um mapa, dá-nos um conjunto de ferramentas mentais, das quais uma das mais importantes é a crítica e o ceticismo, não é? E de não papar tudo aquilo que nos dão. E esse é o nosso... Também não cabe só a nós, museus de ciência, tá? Nós temos que combater esta ideia de que há umas verdades e depois as verdades... Está a perceber, Liliana? Não é? Sim, mas eu quando disse... Eu aproveitei a deixa, está a perceber? Eu aproveitei a sua eu queria dizer fundamentado, ou seja, no sentido, um artista não vai abordar o objeto científico só na perspectiva artística. Claro. Poderia deixar depois um outro lado. Era nesse sentido, há um conhecimento científico fundamentado, eu usei a palavra sólido erradamente, mas é no sentido... Sólido, ou consolidado, ou qualquer coisa. Não, como eu tenho umas antenas, filha, não se rala, é que eu tenho umas antenas para essa terminologia, tem assim uma coisa tipo Dr. não sei o quê, está a ver, já não sei como é que chamava, mas fico sempre alerta para esse género de... É importante
corrigir e dizer que não é assim, que a gente nunca sabe, não é? Até aquilo, a ciência combate o dogma, não é? Até aquilo que a gente acha que é hoje mais sólido, sei lá, uma coisa... Mesmo teoria de Darwin, pelo amor de Deus, está sempre em evolução, há novas achegas, os museus são importantíssimos porque guardam os espécimes, etc, não é? Quer dizer... Aliás, tem piada porque essa história, o que acabaste de dizer sobre isso tem a ver com há uns anos atrás houve um movimento para os museus se desfazerem de muitas coleções de história natural, não é? Os espécimes. Houve, claro. Era uma questão politicamente incorreta e a verdade é que fazem falta. É isso. Haver um movimento ao contrário. Isso liga-se com uma coisa que tu disseste, Inês, ao princípio, importantíssimo. É que nós não sabemos quais são as grandes questões do futuro. Nós não sabemos quais são, o que é que vai ser os grandes movimentos, o que é que vai desafiar as gerações do futuro. E, portanto, essa também é uma das razões para preservar as coisas. Nos anos 40, toda a gente pensava que a biologia ia ser digital. Digital, disparate. Agora é tudo digital. Genética, molecular, tá? Era tudo molecular, já ninguém quer ver bichos, ninguém quer dissecar anfíbios, ranzinhas e não sei o quê. E houve muitos museus, não foi logo, mas houve muitos museus que abandonaram, às vezes até destruíram, distribuíram, perderam-se dados associados, quer dizer, que é o pior que pode acontecer, não é? Quer dizer, tu não sabes de onde é que a rã veio, ou a borboleta, acabou. A borboleta só serve para expor, não é coleção científica. Portanto, houve de facto erros que se cometeram, e agora felizmente está-se a voltar, está-se a tentar recuperar isso, porque já se foi, já fomos à genética e agora estamos a voltar outra vez ao espécime porque é preciso para as grandes questões do climate change, da biodiversidade e das pandemias. Porque foi em coleções de história natural em museus, por exemplo, que se consegue distinguir se é SARS, se é SARS não sei o quê, se é a gripe de Hong Kong, se é a gripe espanhola, se é não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Portanto, nós não sabemos, portanto, quando deitamos fora, agora perguntam, é barato? Não, é caro. É muito, muito caro. E isso é uma coisa que me preocupa, só para concluir. É que nós estamos a falar de coisas aqui, por exemplo, ir às escolas, não é? O museu vai às escolas. Isso é caro. Isso é caro. O próprio digital, incluindo formação das pessoas e tudo isso, isso custa recursos. Não é? Eu sou otimista, naturalmente, e acho que vai haver recursos. Não sei se do governo português talvez, mas acho que da Europa, provavelmente. Mas os museus não se podem esquecer. Nós vamos passar uma situação, não estamos ainda, porque ainda estamos com o orçamento do ano passado, tá? Quer dizer, mas nós vamos ter o mesmo orçamento que tínhamos o ano passado, ou há 2 anos. Não é? Nós vamos ser afetados pela crise, quer por questões de bilheteira, quer por questões das próprias instituições de tutela, não é? A Universidade de Lisboa, por exemplo, eu acho que continuamos a ter, mas quer dizer, não podemos pensar que estamos imunes do ponto de vista financeiro. Toda a gente a sofrer e nós não, quer dizer, vamos sofrer e temos que nos adaptar mais uma vez. Mas também não é grande novidade. Nós já passámos outras crises, tá? Eu sou otimista, não sei porquê. Sou otimista. Já passámos crise e vamos conseguir passar esta também. Sim, aliás, tem piada porque nós trabalhamos muito com parceiros europeus, trabalhamos muito em projetos europeus. E o que nós sentimos nestes meses foi que aconteceu uma coisa curiosa que nas primeiras discussões pós-Covid e em projetos que têm a ver com públicos, os nossos parceiros do Norte da Europa estavam em pânico. Ou seja, quando nós chegávamos às nossas reuniões de Zoom, nós já não tínhamos reuniões de projeto ao vivo e a cores, tínhamos reuniões de Zoom e eles estavam em pânico e os portugueses, os gregos, os italianos, os espanhóis estavam relativamente tranquilos. E nós, da altura, dizíamos, bem, sabem que nós sempre vivemos em crise, portanto, de crise para crise, nós vamos... E esta crise, esta da pandemia, de repente pôs em xeque instituições na Dinamarca, na Suécia, o Reino Unido, que leva o impacto do Brexit. Pois são. Estão a despedir profissionais de museus no Reino Unido, que vocês não podem imaginar. Todos os dias há notícias no Twitter e não sei o quê, de layoffs, Manchester, Glasgow... a sério. Gigantescas. E eles nunca sentiram isso como nós sentimos.
e estão em pânico, porque isto para eles é como se fosse um tsunami, mas nunca tiveram tanto. E a verdade é que nós sabemos que sobrevivemos, sim, reinventamos e também sabemos que pode chegar a todos, mas vamos ter que, ou seja, o dinheiro não vem de um poço sem fundo, não é? Infelizmente. Nós vamos ter que pagar isto. As próximas gerações vão ter que pagar esta crise, da mesma maneira que nós também pagámos a pandémica. É aquilo que tu dizes, Marta, trazem coisas tão interessantes. Nós nunca sabemos o que é que estamos a viver quando estamos a vivê-lo, não é? É a vantagem de estarmos a colecionar para o futuro ou o que for. E, por exemplo, a crise financeira de 29 trouxe, por exemplo, o subsídio de desemprego. Claro. Há mudanças, transformações sociais muito importantes. Os primeiros embates do Sistema Nacional de Saúde vieram com a gripe espanhola. Portanto, nós estamos a viver um momento que é uma mudança estrutural. Agora, o que é que vai ser? Nós não sabemos, não é? É um bocado como o Popper dizia, as teorias passam e a rã fica, não é? É verdade. Não, é verdade. Eu acho que nós temos que manter aberto, nós enquanto museus, tá? Não é? Nós enquanto cidadãos, temos que nos manter curiosos, abertos ao que passa, não é? Saber destrinçar, ter as tais tools para destrinçar aquilo que é fake news do que é que não é, com o mínimo, não é? Confirmar as coisas, não propagar, etc. Portanto, há um conjunto de protocolos que eu acho que também estão em mudança, mas a gente tem que ir começando a consolidar e estar abertos, enquanto profissionais de museus, o que é que isto nos traz, que é a obrigação do museu? É novo, tá? Mas o que é que o museu agora, como é que eu me comporto? E tem muito a ver com, já acho que foi a Inês que disse, ou a Liliana, já não sei, que é ouvir as pessoas. Ouvir. Eu tenho que ouvir os públicos, eu tenho que ouvir o que é que as pessoas, o que é que as ansiedades delas, as preocupações delas. Não é? Não é? Exato. E estar aberta. Sim. E não pensar, isto tudo é uma estupidez. Eu não estou a dizer que alguém pensa assim, não é? Não estar a pensar, as dúvidas das pessoas são uma estupidez porque são os ignorantes e não sei o quê. Quer dizer, não estou a dizer que aconteça, mas na realidade esta relação de poder daquilo que é o conhecimento, nós falámos várias vezes aqui de conhecimento, não é? E sobretudo na ciência isto é muito... há aqui uma espécie de castelo impenetrável das pessoas, não é? E nós temos... Isso também é um problema nos museus de ciência para a educação. Nós temos a informação. Vocês são quem vai receber a informação, não é? Portanto, há aqui uma relação de poder, que agora dava outro programa, tá? Mas não vou desenvolver muito, mas é muito interessante. É muito dizer como é que nós abdicamos da nossa posição de poder, porque na realidade, para mim, o papel dos museus é este fio da navalha muito fino entre oferecer liderança, portanto, dar uma orientação e ao mesmo tempo ouvir as pessoas. E isto é complicado. E como é que a gente faz, não é? Como é que a gente gera isto? Nem sempre é fácil. Mas, sobretudo neste momento de crise, acho que é fundamental. Para a postura. Estamos a terminar o nosso tempo. Gostaria de seguir para a última pergunta. O que é que acham quais seriam as respostas para não voltarmos ao dualismo cartesiano, em que a mente tem o primado e dispensaria ao corpo? Neste caso, aplicado ao contexto do museu, em que, como já há pouco fomos tocando, há uma importância da presença, há uma importância da materialidade. Comecemos pela Inês. Vou ser muito rápida. Acho que a questão fundamental é aquilo que eu dizia há bocadinho, tem a ver com o contrato social. Ou seja, nós percebermos, os museus para já têm que se manter relevantes, tal qual como a Marta acabou de descrever, eu acho que é exatamente isso. Esta relação dual entre a autoridade e trabalharem para o público, trabalharem para os seus públicos, mas é o contrato social, ou seja, o facto de nós conseguirmos perceber que nós vamos normalizar isto de alguma forma. Nós temos, neste momento, o conhecimento como nunca teve nenhuma geração antes de nós, que já houve outros episódios de pandemia e de crise que as pessoas ultrapassaram. Nós também temos um manancial de ferramentas digitais e científicas ao nosso dispor e conhecimento, que é a partir disso. Ou seja, tentar fazer disto o melhor possível. E não esquecer o importante que é, as pessoas têm que estar umas com as outras, não é? Porque nós vivemos, os idosos têm que estar com as famílias, as crianças têm que estar com os avós e com os pais, os miúdos têm que estar nas escolas, e nós também temos que estar nos nossos locais de trabalho para estar com os nossos colegas e para dizer mal dos nossos familiares. Liliana. Sim.
Bom, no seguimento do que a Inês estava a dizer, claramente os museus devem continuar a apostar nas dinâmicas presenciais, e exatamente até pelo tipo de programação que nós temos no museu, no Bordal de Pinheiro e até no de escola, a importância da relação com o corpo, a relação com o outro, a relação física, presencial, é fundamental. Até porque nós aprendemos como um todo. Aprendemos quando tocamos, quando cheiramos, e quando estamos a falar a relação do corpo, até com a própria natureza. Portanto, claro que a pandemia veio pôr, numa fase inicial, veio pôr tudo isto em causa, em que nós estávamos confinados num espaço doméstico, mas já se percebeu, e não é só por motivos económicos, que não é fazível novamente. Portanto, não faz sentido enfiar, seja as crianças é o caso mais grave, não é? Porque precisam, têm outras necessidades, mas não é fazível pôr pessoas fechadas numa casa, e isso é válido para o dia-a-dia e é também válido para a relação com os museus. No caso do Bordal, isso é particularmente importante porque é um museu que trabalha com cerâmica, trabalha com essa dimensão física do corpo e também do desenho. E não só, depois a questão, por exemplo, do debate, do espírito crítico, a liberdade de expressão, são temas fundamentais da nossa programação. É impensável fazermos um debate bastante longo, como nós costumamos fazer no museu, sem que as pessoas estejam fisicamente presentes, não é? Muitas vezes é curioso porque são temas essenciais da atualidade, do mundo contemporâneo, em que se fala desde a questão ambiental, desde questões como igualdade, que são assim, os valores essenciais do Bordal, justiça, e sobretudo não só nos adultos, mas também nos jovens, são temas bastante sensíveis, particulares para eles, e é fundamental eles estarem presentes, conseguirem fazer essa partilha fisicamente. E não só, no caso do Bordal, há ali questões como a caricatura e os jornais. Ele já era feito, mesmo no século XIX, era feito em réplica, não é? Portanto, em série. No entanto, os objetos que estão lá no museu, a tridimensionalidade e o modo como nós nos relacionamos com tudo isso é fundamental que seja presencial. Até porque aprendemos dessa maneira, não aprendemos só na tela. Isso é assustador. Podemos fazer menos, portanto, eu acho que no caso do Bordalo há claramente esta intenção e é assumida já. É preferível fazermos menos, mas fisicamente e com o corpo e com todas essas dimensões da presença, a fazermos a mais pessoas à distância e sem essas outras dimensões. E como eu dizia há pouco à Inês, nós, mesmo os mediadores culturais, nós estamos viciados em público. Essa é a linguagem que nós conhecemos. Portanto, eu conheço a linguagem da presença. A partir do momento em que, e obviamente que será um desafio aprender novas linguagens de comunicação, como o digital, etc., mas sempre um complemento. Porque o ser humano portanto, sabe a linguagem da presença e é bom que lhe dê continuidade. Obrigada, Liliana. Marta, quer comentar mais algo? Tudo, mas sim, deixe-me cá complemento não essencial, etc. Mas se as pessoas estiverem em casa sem confiança, claro que tem que ser mais presente. Há novas linguagens, isso estou inteiramente de acordo. É preciso dar formação ao pessoal, é preciso haver recursos. E acho que o papel mais filosófico do museu é mais de federar. Quer dizer, estas redes, todas estas múltiplas redes, oferecem oportunidades incríveis do museu ser um bocado federador. Eu vou dar um exemplo muito curtinho de uma... Nós tínhamos planeado para maio, imaginem um horror. Uma coisa, nós herdámos em 2015, quando o Instituto de Investigação Científica Tropical entrou na Universidade de Lisboa, coleções africanas muito importantes. Okay? E então começámos a explorar uma relação com a África, com as comunidades africanas dos países de origem das coleções. E este maio era tipo o pináculo, Áfricas no museu, etc., que tinha danças, cantorias, culinária, não sei o quê. E agora, como é que a gente faz online? O que o museu fez, um bocado por falta de recursos, um bocado por ser em cima da hora, porque estávamos em abril e aquilo era em maio, o mês inteiro, foi federar, isto é, as pessoas
eu agora já não me lembro o nome deles, mas os diferentes artistas que faziam as performances estavam em casa deles, no Instagram deles, e o programa que fez foi ali cozer isto tudo e dar voz a esta, com algumas coisas aqui presenciais, portanto, visitas aqui a uma exposição que nós temos de fotografia sobre habitats da Guiné, etc. Portanto, o papel do museu é um pouco digital, não substituindo, é federar diferentes vozes, diferentes audiências, diferentes participantes, atores, diferentes artes, diferentes narrativas, diferentes histórias. Ok? Obrigada, Marta. Fomos seguindo assim um movimento de abertura, porque a Marta acabou-nos também por abrir este termo de serviço educativo, que geralmente, pelo menos eu, dirigiria só para as escolas e para as comunidades escolares. Agradeço a cada uma, a Inês, à Liliana e à Marta, e também a todos aqueles e aquelas que estão a assistir a esta conversa, e desejo o resto de um bom dia.